Olá, alunos do Colégio Status, nono ano, aula de redação com o professor Aldemir. Aula número 3. Lembrando que os alunos que não fizeram atividades 1 e 2, tá? Está no plural, por favor, façam. Estrutura do texto dissertativo. Vamos começar a aula. Ok. O texto dissertativo é um tipo de texto argumentativo e opinativo, uma vez que expõe a opinião sobre determinado assunto ou tema, por meio de uma argumentação lógica coerente e coesa. Então aqui você tem o texto onde você vai trabalhar argumentos, né, e também opiniões, né, e expor essas opiniões de forma lógica e coerente e coesa. O que seria coerência no texto, né? Coerência textual é o fator que possibilita o entendimento da mensagem transmitida no texto. Então, quando o seu texto é coerente, né, o leitor ele consegue entender o que você está querendo falar. Ele consegue entender os seus argumentos, as suas opiniões, ok? E quando o texto é coeso? A coesão textual ela permite uma conexão lógica entre as partes de um texto. A ligação e a harmonia que possibilitam a amarração de ideias dentro de um texto. Então, a coesão, a função dela é fazer com que o seu texto, cada parte do seu texto, tenha uma ligação, né? Então não fica um texto solto, né? Os parágrafos eles devem ter uma ligação, certo? Para que haja uma harmonia, né? E que automaticamente também ajude na coerência do seu texto, ok? Estrutura do texto dissertativo, né? A estrutura de um texto dissertativo está baseada em 3 momentos. Então, o primeiro momento é a introdução, também chamada de tese. O que seria tese? Tese é o que chamamos de opinião, né? Ponto de vista, posicionamento crítico, né? Então é o seu posicionamento de acordo com o tema que você vai trabalhar, tá? Atenção, a tese não deve ser confundida com um tema, tá? Ela é uma suposição sobre o tema. Então você vai ter o tema que é passado e em cima desse tema você vai criar uma tese, né, que você vai defender dentro do seu texto. Então, também chamada de tese, nesse momento, o mais importante é expor ideia central sobre o tema de maneira clara. Então, você tem que trabalhar aqui dentro da sua introdução, né, a sua tese, a sua opinião de maneira clara, né, explicando esse tema que vai ser trabalhado. Importante lembrar que a introdução é a parte mais importante do texto e que por isso deve conter a informação que logo serão desenvolvidas. Então é aqui na introdução que você vai trabalhar os pontos que você vai desenvolver dentro do seu texto, né? É aqui na introdução que você tem que fortificar a sua tese, porque lá nos próximos itens, que seria o desenvolvimento e a conclusão, é onde você vai desenvolver, onde você vai argumentar realmente sobre o que você escreveu aqui na introdução. Por isso que ela é extremamente importante. Se você não fizer uma introdução coerente e coesa, né, você acaba perdendo aqui o sentido do seu texto. Desenvolvimento. Nessa parte do texto é que se desenvolve a argumentação. A argumentação por meio da opinião. Ou seja, você já tem a sua tese feita, você já elaborou ali o seu contexto de tese, né? Elaborou ali o que seria o tema desenvolvido, né? Qual seria o tema que você iria desenvolver ali, dentro da sua tese. Agora você vai ter que trabalhar a argumentação em cima do que você elaborou na introdução, né? Por meio do quê? De opiniões, de dados, levantamentos, estatísticas, fatos e exemplos sobre o tema, né? Lembrar sempre, dados, levantamentos, estatísticas, sempre deve ter o quê? A fonte de onde veio, a fonte de onde você pesquisou, certo? Fatos e exemplos sobre o tema, a fim de que a sua tese, ideia central, seja defendida com propriedade. Então é aqui no desenvolvimento que você vai defender a sua tese, que você vai defender a sua ideia, né, através desses argumentos, certo?
E os argumentos, né, quando você trabalhar com esses dados, estatísticas, sempre apresentar aí da onde que você pesquisou, da onde veio aquele dado ou aquela estatística, ok? A última parte do texto dissertativo é a conclusão. Parte final do texto, né? Mas é preciso que uma coisa fique clara. Concluir não é simplesmente terminar o texto. A conclusão é feita de comentários que confirmam os aspectos desenvolvidos nos parágrafos anteriores. Então, por isso que é uma ligação, né? Porque você tem que concluir, né, o seu texto através dos comentários que você fez antes. Então, o que você defendeu lá na tese, quando você gerou a sua tese lá na introdução, e aí você defendeu essa tese nos argumentos, né? Você tem que finalizar agora o quê? Concluindo a sua ideia em relação àquela tese, em relação ao que você defendeu, tá? A conclusão é feita com comentários que confirmam os aspectos desenvolvidos nos parágrafos anteriores. É o momento de oferecer uma solução, né, ou demonstrar algum tipo de expectativa em relação à sua tese e ao assunto como um todo. Então aqui, ou você vai trabalhar com uma solução, se o tema ele gerar um problema, né? Ou então você vai trazer uma forma de expectativa, né, em relação ao que você defende, né? Que aquilo que você defende seja realmente a melhor forma de se trabalhar aquele tema, ok? Aqui você tem uma estrutura básica de como seria a produção desse texto, né? Então eu tenho aqui a introdução, no máximo 5 linhas, não deve exceder o tamanho dos parágrafos de desenvolvimento, ou seja, né, geralmente a gente trabalha aqui com um parágrafo de 5 linhas, no máximo 7 linhas, né, para você desenvolver aqui a sua tese, a sua opinião inicial. Parágrafos de desenvolvimento. O texto ideal tem entre 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento. Normalmente, cada parágrafo aborda um tópico da argumentação. Cada um pode ter entre 6 e 7 linhas, né? Então aqui você pode trabalhar de 2 a 3. Então o mínimo aqui é 2, né? Geralmente você trabalha o primeiro parágrafo do argumento, iniciando, se posicionando, né? Se for a favor ou contra, argumentando nesse ponto. E depois, no segundo parágrafo, você acrescenta aí dados estatísticos, exemplos, né, trazendo um pouco esse tema e até mesmo a sua tese, né, para os dias de hoje, para a atualidade, para o meio social, né? E por último aqui a conclusão. Tamanho ideal da conclusão, 5 linhas. É bom que não seja maior do que o número de linhas dos parágrafos de desenvolvimento. Então aqui, geralmente o desenvolvimento ele vai ser o espaço, né, na estrutura da dissertação terá mais parágrafos, mais linhas, e geralmente a introdução e a conclusão são um parágrafo só, tá? De 5 a 7 linhas no máximo, ok? Então, depois dessa breve aula, tá? Eu peço para vocês, para cada aluno fazer a atividade de redação postada no plural, certo? Façam no caderno de redação, essa redação será entregue somente ao retorno das aulas na escola, ok? E lembre-se, revisar o conteúdo é de extrema importância. Assista a aula quantas vezes for necessário. Você é capaz de fazer o melhor, ok? Nos vemos até a próxima aula na terça-feira. Que todos estejam bem e uma ótima semana.